Fala aí, galera do Foca Novini Aulas. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó. Hoje vamos falar sobre classicismo. Na sequência do pente aí, nós vimos trovadorismo, não é? Humanismo e fechando essa parte aí da literatura portuguesa, das antigas, o classicismo. Mais pra frente aí fala em modernismo em Portugal, mas é outro papo, tá? Bom, vamos lá. Olha meu bonequinho que bonitinho aí. Hehe, vamos que vamos. Beleza. Claro que eu vou trabalhar, né, inicialmente e fortemente um contexto histórico, certo? A propósito, e lembrando, né, nós vimos um pouquinho sobre o humanismo e o classicismo, ele vai ser o que então, galera? Vai ser a literatura feita dentro da época do Renascimento, certo? Então nós temos um movimento, um movimento artístico, filosófico, enfim, que foi o Renascimento, trazendo aí muita novidade, e o homem como essa grande força criadora. Esse papo aí nós já tivemos no humanismo, mas aqui esse humanismo chega ao seu apogeu, tá? É o que a gente vai ver aqui, não vou falar muito para não antecipar aqui. Bom, nesse meu pedacinho aí do slide, então, eu falo sobre isso, né? E veja, vamos ter aqui também uma ruptura aí de valores em relação à Igreja Católica, certo? Até porque esse homem do Renascimento ele vai pegar seus modelos na Antiguidade Clássica, certo? Deixa eu até desligar um pouquinho aqui meu WhatsApp para não incomodar. Estou vendo aqui a minutagem também. Vamos lá. Tá, aqui eu já falei um pouquinho. Ok. Aqui continuamos com aquele papo, né, dos descobrimentos, né, que a gente vem já comentando aí, desde o humanismo, um aperfeiçoamento aí de ciências, astronomia, matemática. Você tem também em Portugal, principalmente, aí um país ainda dividido, né? Você tem um país renovado por essas grandes navegações e por essas novidades, mas também ainda tem uma estrutura medieval muito forte. Claro, repito, não é que a religião de uma hora para outra tenha sido abandonada, tá? Não é isso. Mas vai haver aí um choque de ideias, né? Aquilo que eu já comentei no humanismo aí de antropocentrismo e teocentrismo, ok? Qualquer dúvida aí, veja lá minha aula de humanismo, tá? Aqui eu faço um resuminho interessante, ó. Eu não, né? O Salvatore D'Onofrio. Nascia, enfim, o ideal renascentista do homem. O indivíduo que tinha coragem para enfrentar os riscos da aventura, ó, ousadia e alegria, com o fim, quer dizer, com o objetivo de acumular experiências e riquezas, que tinha inteligência para adquirir uma profissão e exercê-la eficientemente, que tinha amor pelas instituições políticas e gosto pelas obras de arte e pela literatura. Que maravilha, né? É você estar aí fomentando a arte, a literatura. Falando nisso, olha aí, reformas no reinado de Dom João III, e eu destaco o Colégio das Artes, a Universidade de Coimbra. Destaco também que mestres e pedagogos franceses eram chamados a Portugal. Então veja, você tem uma época durante o Renascimento, durante o Classicismo, você tem uma época de uma profunda preocupação com os estudos. Que bom, né? Conhecimento é para sempre. Conhecimento é aquilo que não podem retirar de você, certo? Como disse, né? Eu creio, o alienígena Bilu, busquem conhecimento. Quem não sabe do que eu estou falando, pesquise. Alienígena Bilu, tá? Uma história sensacional. Bom, aqui eu vou colocando alguns detalhes, né, da época, falando do Colégio das Artes, que teve aí um embate, né, com a religião. Quem tiver interesse aí, dê uma aprofundada, pausa, dá uma lidinha. Ó, o que eu falo, né, o Renascimento foi uma decorrência natural do humanismo, né, esses processos, eles são lentos, né, eles são gradativos, não é assim de uma hora para outra, obviamente, tá? Então aqui, né, o valor ao homem e à vida terrena, perdão, a Grécia volta aí com força com a sua mitologia que é fantástica, que é maravilhosa. Garanto que todo mundo conhece pelo menos um pouquinho, né, da mitologia grega. Na UERJ eu vi bastante e, claro, além disso, estudei bastante mitologia grega por conta própria. É um assunto que eu amo.
Quer ver? Percy Jackson, não é? Percy Jackson, de repente, a molecada mais nova aí conhece. Tem a ver com a mitologia grega, concorda? Parece que tem um lance da Medusa, né? Que ele luta contra a Medusa, usa um iPod, né? Para refletir a imagem dela. Acho que é um lance desse. Olha o mini spoiler aí. Parece que ele é filho de Poseidon ou Posidon, como falava meu professor na UERJ, ou de Netuno, né? Deus dos mares. Enfim, flerta ali, obviamente, com a mitologia grega. God of War, né? O jogo aí do PlayStation. Também, que traz um personagem da mitologia grega, que é o Kratos, que é o Clayton. Então a gente está sempre envolto aí na mitologia grega, né? E esse gostinho vem, olha que legal, com o classicismo. E mais à frente vai aparecer no arcadismo e no parnasianismo. É o que eu falei para vocês. Esse assunto aqui ele serve como base para entendermos melhor depois as escolas literárias, tá? Aqui no Brasil. Lá na Europa e aqui no Brasil também. O racionalismo vem muito forte, né? Obviamente, assim como já vinha aí com o humanismo. Quando se fala aqui em nova cultura, é essa cultura que começou lá na Itália e que depois o Sá de Miranda vai trazer para Portugal, né? Ele ficou, se eu não me engano, 8 anos lá na Itália e depois ele traz aí as novidades renascentistas, tá? Retomada da mitologia pagã, foi o que eu acabei de comentar aqui. Perceba que pagão é o que vai contra, né? O que está fora da cultura cristã. Quando a gente é teletubbyzinho, né, criancinha, recém-nascido, a gente ganha camisa de pagão. Já ouviu falar nisso? Ah, é uma camisa de pagão. Por que pagão? Porque você ainda não foi batizado, certo? O início da minha cultura. Vamos que vamos. Novas formas e novas medidas. Aqui nós entramos aí mais em uma questão mais técnica, né, mais da literatura mesmo. Por exemplo, essa nova medida vai ser o soneto, né, que o Sá de Miranda vai trazer. O soneto depois, nossa, vai ser muito utilizado pelo parnasianismo, que é aquela medida italiana, como se fala, né? 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Sempre metrificado, rimado, né? A epopeia também. O que é a epopeia? Já falei em várias aulas minhas. A epopeia, ou um poema épico, é quando você conta uma história e valoriza um povo, certo? Tudo que é épico valoriza um povo. E a epopeia normalmente traz aventuras, né? É mó barato, traz aventuras com deuses, com ninfas, com humanos, com semideuses. Então são sempre histórias empolgantes, tá? Ah, perdão. E aqui eu coloco o exemplo aí de 2 grandes obras quando se fala em epopeia ou poema épico, que é a Ilíada e a Odisseia. Isso aí é fundamental para você conhecer, pelo menos de nome, né? E que foram escritas pelo grande Homero, tá? A Ilíada e a Odisseia. E que depois vão servir de base para o famoso Os Lusíadas. Muito bem. Aqui eu falo ainda um pouquinho de Portugal, da euforia, né? Devido aí às conquistas ultramarinas, não é? Navegar é preciso, viver não é preciso, lema da escola de Sagres. Quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu pensei, pô, que idiotice, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Mas aí como é que eu, como é que eu vou navegar se eu não estou vivo? Não, não. Quando ele fala, navegar é preciso, viver não é preciso, esse preciso não é de necessitar, e sim de precisão, de ser pontual, ser muito objetivo. Então, por exemplo, navegar é preciso porque há objetos, há instrumentos, há ferramentas que você usa para navegar. Agora, o viver como um todo não é preciso no seguinte sentido de que não existe um manual para você viver, né? Você não nasce e fala assim, toma aqui esse manual, estuda aí, dá uma lida, que você vai aprender tudo sobre a vida. Não é, irmão. Na vida a gente vai aprendendo, vai acertando, vai errando, né? É assim. Bom, para facilitar o teu estudo, coloquei aí por tópicos, né? Olha que imagem maneira, hein? Show de bola. Será que é uma referência ao calcanhar de Aquiles, não é? Olha aí. Vamos lá. Ó, em tópicos, tá? Renascimento. Esse termo foi escolhido para identificar o desejo de promover uma renovação filosófica, artística, econômica e política, de modo a recriar uma sociedade com os princípios da antiguidade clássica. Então, os valores dos gregos antigos, eles vão ser retomados agora
durante o Renascimento e, obviamente, vão acabar transparecendo na literatura, né? Que é o classicismo, que é mais aí o que nos interessa. Reforma protestante, veja, foi na época então de um racha na Igreja Católica, né? O que acontece? Aliás, eu sempre comento isso, tá? Comento mais na minha aula de barroco, que quando eu falo aqui da Igreja Católica, obviamente não é a minha opinião. Estou trabalhando com dados históricos. A Igreja Católica da época passou por uma série de problemas. Que problemas foram esses? A venda do perdão divino, né? A venda de indulgências. Então a pessoa pecava, aprontava todas lá, mas acertava um valor e estava tudo ok. A venda de objetos, entre aspas, sagrados, né? Que não eram nada sagrados, mas aí dava-se um jeito. Venda de cargos eclesiásticos, venda de terrenos no céu, ou seja, uma série de irregularidades que foi desanimando, claro, muitos fiéis, e com isso houve a reforma protestante. Né? Muitos fiéis saíram da Igreja Católica, a Igreja Católica contra-atacou, não é, com a Santa Inquisição, com o Santo Ofício, não é, porque para a época, enfim, perder fiéis para a Igreja Católica significava perder poder, perder influência, perder terras, tá? Então, só para a gente, falei aqui bem resumidamente, ok? Só para a gente ter uma ideia aí de como, então, essas ideias renascentistas vão, inclusive, bater de frente com a Igreja Católica. E a Igreja vai ser questionada em seus dogmas, tá? Aqui, ó, o homem questionador, por conta de tudo isso que eu falei. Fora, repito, a euforia de estar conquistando mundos, não é? As conquistas ultramarinas que eu citei. Era um homem que estava saindo do feudalismo e entrando em uma era de acumulação de capitais. Lembra? Eu falei no humanismo? A criação dos burgos, não é? E aí, claro, o termo burguesia, tá? Ó, racionalismo. Valorização da capacidade de raciocínio e racionalização, reflexão do homem sobre o mundo e seu lugar no mundo. Isso, claro, vai bater de frente com pensamentos religiosos, certo? Porque, veja, fé, você não precisa de nada para que alguém te prove alguma coisa, certo? Você acredita porque você acredita. Ponto. Então, se você crê em Deus, por exemplo, você acredita porque acredita. Acabou. Certo? Isso para você é inquestionável. Beleza, não há erro nenhum nisso. Só que, no caso do pensamento científico e da razão, você vai ter outros princípios. Não é? Você pensa, repensa, formula, reformula, e isso, claro, vai ter um choque aí. Né? Características aí, então, do Renascimento, né? Carpe diem e efemeridade do tempo. Vamos lá. Efêmero é passageiro, transitório, pouco duradouro. Carpe diem, já comentei em algumas aulas aí, acho que em humanismo também, não lembro, é aproveitar o dia, não é? É colher o dia, traduzindo literalmente, tá? Esse provérbio latino. Colher o dia, ou seja, aproveitar o dia, aproveitar a vida porque a vida é breve, certo? Isso daí a gente vai falar muito no arcadismo. E eu botei imagens aí de um filme maravilhoso, Sensational Beautiful, que aparece muito na sessão da tarde da Globo, que é Curtindo a Vida Adoidado. Ficou o título assim, né, em português. Cena clássica aí dos jovens dançando, ouvindo Beatles. E, ao final do filme, o personagem principal, que é o bonitão que está olhando para o lado aí, ele volta e conversa com a câmera. Ele está com um roupão, ele fala assim, vocês estão aí ainda? Vão embora, acabou o filme, tal, não sei o quê. Faz uma brincadeira, aquela quebra da quarta parede, né? Ele se dirige a quem está vendo, inclusive ele quebra aí o pacto da ficcionalidade. E no filme Deadpool, que muitos conhecem, a garotada aí viu, se amarra também, gostei pra caramba. No Deadpool, a cena final é uma referência a esse filme, tá? Então tem uma intertextualidade aí bem legal, bem interessante. Paganismo, resgate da cultura grega, tudo isso que eu já falei, está só aqui colocada em tópico. Personificação de elementos da natureza com os deuses gregos, amor, o tempo. Essa imagem que eu coloquei de fundo aí é uma referência, parece o Conan, né? Agora que eu me toquei, mas quando eu pesquisei, é uma referência ao Hércules, ou Heracles, um semideus grego, filho de Zeus, né? Filho de Zeus, o deus máximo da Grécia.
Essa pele de leão, inclusive, é uma referência a um dos 12 trabalhos de Hércules, o primeiro trabalho, se eu não me engano, que é o leão de Nemeia, um leão que veio da lua, que tinha uma pele invulnerável, ou seja, flecha não atingia, espadada não funcionava, e o Hércules, ele mata o leão enforcando, inteligente, né? E aí depois ele consegue retirar a pele, não sei como, tá? Não lembro como, se ele usou as facas guinso, não sei. Não, você é velho pra caramba, você não é da tua época não. E aí ele usa a pele, né, como proteção. Pô, show de bola. Sabe onde eu aprendi isso? Lendo Monteiro Lobato. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os 2 últimos livros são os 12 trabalhos de Hércules, tá? Por isso que eu sempre recomendo a vocês a leitura do Lobato, né? A obra infantil dele é top. Mas vamos lá. Uma observação aqui. Já perceberam que as culturas antigas, elas explicavam os fenômenos naturais por meio da religião? Por meio da mitologia? Então, por exemplo, os gregos antigos, né? Teve um raio, um relâmpago. Zeus. Zeus está hashtag chateado e xingando muito no Twitter com alguma coisa aí, né? O mar está revolto, caramba. Isso é Poseidon, que está agitando os mares e tal. E por aí vai, né? Perceba que em várias culturas nós temos esse tipo de explicação para fenômenos da natureza. Na cultura africana, por exemplo, e assim por diante, tá? Ó, um pouquinho da história, né, que eu já comentei com vocês em relação aos burgos, ou seja, você tem uma burguesia ilustrada. E o que eu quero dizer com isso? Eu não, né, os historiadores. Essa burguesia ilustrada são pessoas que vão buscar um reconhecimento social, não porque elas têm uma origem nobre, certo? Elas não são filhos de um nobre, mas elas vão buscar um reconhecimento social, além do fator grana, vão buscar esse reconhecimento por meio da cultura. Então é uma galera que está querendo se instruir, né? Isso eu já falei. O classicismo é a literatura que acontece dentro do Renascimento, ok? Equilíbrio formal foram buscar lá dos gregos antigos, né? Utilização de poemas de formas fixas, rimas e métricas regulares. Figuras de linguagem frequentes. Não estou dizendo que são as únicas, óbvio, mas as mais comuns. Antíteses, paradoxos, que trabalham com oposições, daqui a pouco a gente vai ver o porquê disso, e personificações. Lembrando, personificação, prosopopeia ou animismo é uma figura de linguagem em que eu atribuo características humanas ao que não é humano, tá? Então se eu falo que as ondas lambem minhas pernas, aliás, eu não, Lulu Santos, as ondas lambem minhas pernas é uma personificação, onda não pode lamber. Neoplatonismo, né? Novo platonismo, um amor sensual e ao mesmo tempo platônico, ou seja, o eu lírico daquela época, e eu estou falando principalmente em Camões, desejava aquela mulher, né? Havia ali uma sensualidade, mas muitas vezes esse amor não se concretizava, tá? Falei rapidinho de Camões aí, né? Vamos aos principais autores. Mas eu vou quebrar um pouquinho a aula para não ficar muito extensa. Então, na parte 2, falo dos autores, falo da permanência da escola literária, tá? Da música. E vou falar bastante aí de Camões. Fique de olho aí, tá bom? Então, até daqui a pouco, hein? Tá comprando porcaria de segunda mão.